Então, ó, vou iniciar aí fazendo os exercícios de função exponencial. Eu vou começar pelo exercício número 1, tá? É do Enem, PPL. Pessoas privadas de liberdade. É... Tá na outra lista também? Né? Eu acho que não. Mas se tiver, não tem problema. Confere pra mim se tá mesmo. Se esse exercício tá na outra lista. Ó, o exercício 1 fala assim, ó, em um laboratório, cientista observa um crescimento da população de bactérias submetidas a uma dieta magra em fósforo com generosa por porções de arsênico, né? Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após 3 horas de observação, poderia ser modelado pela função n de t é igual a n0 exponencial kt, aonde o n0 é o número de bactérias no instante inicial. Isso é uma coisa que você já sabe, né? Sendo um aluno macfísica. E representa uma constante real maior do que 1. E k é uma constante real positiva. Sabendo-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, ó, essa daqui é uma informação importante para a gente grifar. Eu acho que é esse aqui que eu grifo. Então, ó, 1 hora triplicado. Quem foi triplicado? O número de bactérias. Tá? O número de bactérias. Quem na fórmula representa o número de bactérias? Tá? Olha lá, descobrimos que o número de bactérias dessa população, ó, o número de bactérias dessa população é o N de T. O N de T é o número de bactérias. O N0 é o inicial, o T é o T. Tá? 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial da cultura foi. Então, ó, vamos voltar para a folha. Peraí, um instante que eu preciso. Então, ó, voltando para a folha. Ó, o que ele falou? Ele falou que após 1 hora o número de bactérias foi triplicado. Se após 1 hora o número de bactérias foi triplicado, significa o quê? Quem representa o tempo? O T. Então, ó, N de 1. Por que eu estou substituindo esse T por 1? Porque é após 1 hora. Ele fala que após 1 hora o número de bactérias foi triplicado. Que número de bactérias? O inicial foi triplicado. O inicial era N0. Agora vai ficar 3N0. Todo mundo concorda com esse dado? Com essa sentença que eu escrevi aqui? Todo mundo entende isso? Ó, isso daqui é simples, mas vocês precisam... É que assim, é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas é simples, não tem nada demais aqui. E aí ele pega e fala assim, ó. Ele quer saber, a pergunta dele é quanto que é o número de bactérias após 5 horas. Então, ó, ele quer saber o N de 5. É isso que ele quer saber. Então, ó, o N de 5 é o que ele quer saber. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, ó, eu não sei o K. Eu não sei o K. Tá bom? Eu não sei o K. Então, ó, se eu não sei o K, eu preciso encontrar o K. Então, o primeiro passo, eu vou calcular esse K. Com o que eu uso para calcular o K? Claro, o que eu tenho do problema, que é o N de 1 igual a 3N0. Ó, então, ó, eu vou substituir o 1 na equação. N de 1 é igual a N0 vezes exponencial de K. Porque o T vale 1, K vezes 1, ficou K. Só que eu sei que o N de 1 vale quanto? 3N0. 3N0 é igual a N0 e elevado a K. Tem o N0 dos dois lados, eu posso cortar o N0 dos dois lados, e aí eu vou descobrir que o E de K vale 3. Fantástico isso? Todo mundo acompanhou até aqui? Sim ou não? Beleza? Tá bom. Sucesso, hein? Todo mundo fera.
Agora, ó, vamos para o segundo pedaço. O segundo pedaço é calcular o n de 5. Ó. Toda vez esse tipo de exercício aparece nessa estrutura. Tá? Então, ó, o segundo pedaço é calcular o que ele quer. Por quê? Eu já achei o K. Tá? Eu meio que sei o K. Então, o que eu vou fazer? N de 5. De novo, eu vou substituir isso aonde? Na equação que eu tenho. É aqui. Então, eu vou substituir o t por quanto? Por 5. Eu vou substituir o t por 5. Então, vai ficar n de 5 igual a n0 exponencial de 5t. Esse truque eu já ensinei para vocês no exercício, mas eu quero que vocês gravem esse truque. Esse truque é muito importante. A gente vai utilizar ele mais de uma vez. Então, ó, vou colocar até um sinalizador aqui laranja, porque esse truque é muito importante, que é o passo daqui para cá, tá? Qual que é o passo que vai acontecer? Ó, aqui em cima eu tenho uma multiplicação. Só que eu não sei quanto vale o K, eu sei quanto que vale E de K. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar, se é uma multiplicação, eu posso escrever assim, ó, a exponencial elevado a K elevado a 5. Ó, esse tipo de truque você tem que ter decorado, tá? Você tem que ter decorado, isso aqui tem que ir para um lugarzinho importante. Não é o primeiro exercício que usa esse truque que eu tô fazendo, hein? Já é o segundo. Eu fiz um da FUVEST e esse do Enem. Os dois exercícios usam o mesmo truque. Então é importante que vocês tenham essa consciência, tá? Por quê? Olha que maravilha. Quanto que é E de K? E de K vale 3, então ficou 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. 243 N0. É isso que acontece com as bactérias, tá bom? Isso daqui nos dá a alternativa C de coronavírus. Beleza? O que vocês acharam? Fácil ou difícil? Médio. Legal. Fácil. Tá? Então agora, ó, eu vou para o exercício número 4. Conceitual. Bela resposta. Então, ó, vou pro 4. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício número 4. Ah, esqueci de mostrar para vocês aí. Olha só. No exercício número 4, ele é um exercício muito importante. Muito importante, tá? Olha só, ele fala assim, ó. Um cientista brasileiro verificou que determinada colônia de bactérias triplica a cada meia hora. Ó, na hora que você lê isso, você fala assim, ó, nossa, como eu sou demais. A bactéria triplica a cada meia hora. Na hora que você visualiza essa frase, você já sabe que se a bactéria triplica a cada meia hora, isso daí obedece uma função exponencial, tá? É isso que você tem que ter na cabeça. Ó, uma amostra de 10.000 bactérias por milímetro foi colocada em um tubo de ensaio e após um tempo X verificou-se que o total era de 2,43 vezes 10 a sexta bactérias por milímetro, tá? Então, ó, isso é importante, tá bom? Então é importante que vocês analisem esse fato, que é o que? Saber que quando triplica isso é uma função exponencial, tá bom? É uma função exponencial. Ó, uma amostra de 10.000 bactérias por milímetro foi colocada no tubo. Isso daí é o que? Esse 10.000 bactérias. Esse 10.000 bactérias aqui, que significa o quê? O inicial. Muito bem. É o inicial. Esse 10.000 bactérias aqui é o inicial. E esse 10.000 e esse 3 vezes 2,43 vezes 10 a sexta é o valor final. Tá certo? Beleza. Então, ó, vamos voltar pro vídeo.
Então, ó, voltando. O que a gente sabe? O valor inicial do número de bactérias, eu vou chamar de N0 também. É 1000 bactérias. Ele quer saber o valor, quanto que vale o N de x quando o valor é 2,43 vezes 10 a sexta. E isso ele quer descobrir o x. Ó, agora vamos escrever a equação. Lembra da frase triplica a cada meia hora? O inicial é 10.000? É 10.000, tem razão, obrigado. Faltou mais um zero aqui. Mais um. Fera. Ó, então agora a gente vai escrever a equação. A gente precisa escrever essa equação, hein? Ó, N é igual a N0. Ele falou que triplica a cada hora. Se triplica a cada... Desculpa, triplica a cada meia hora. Se triplica a cada meia hora, a base vale quanto? 3. Muito bem. Se triplica a cada meia hora, a base vale 3. Ó, a cada meia hora que ele triplica. Então, em uma hora, ele vai triplicar ao quadrado. Você concorda comigo? Então, ó, é 3 elevado a 2t. Isso é de extrema importância. Todo ano cai um exercício parecido com isso no Enem, tá? Então, ó, você precisa ter esse conhecimento, tá bom? Ele fala assim, a Isabela fez uma pergunta, mas teria como fazer em meia hora em vez de uma? Não sei te responder isso agora, eu acho que tem, tá? Eu acho que tem, mas o exercício vai ficar muito mais difícil, muito mais confuso, tá? Então, ó, olha só, ele triplica a cada uma hora. Significa quando eu substituir o t por 1, tem que dar 2 aqui em cima. Agora eu vou substituir. E na verdade não tinha que ser um t, né? Tinha que ser um x, porque ele falou que o tempo vale x. Então eu vou colocar um x aqui, tá? Então, ó, o n vale 2,43 vezes 10 a sexta. O N0 tem 4 zeros, então ele é 10 a quarta. Vezes 3 elevado a 2x. 10 a quarta com 10 a sexta ficou 243. Você viu que legal? 243, ó, fez aqui, ó. Então 243 é 3 a quinta. Você viu? Então, ó, mesma base igual os expoentes. Então, ó, é 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 2 horas e meia, porque o x vale 1 hora, tá certo? Então, ó, deu 2 horas e 30 minutos, isso daí nos dá a alternativa B de bola na área, não altera o placar, bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. E aí, dúvidas ou não dúvidas? Passei dividindo. Isabela perguntou se eu passei dividindo, a resposta foi passei dividindo. Que fantástico, hein? Então, ó, vou fazer o 9. Exercício number 9. O exercício number 9, ele fala assim, ó. É um Enem, segunda aplicação, tá? Então aconteceu algum problema numa determinada cidade ou no Brasil inteiro, e aí às vezes tem que adiar em algumas localidades, e aí eles fazem uma segunda aplicação, tá? Isso às vezes acontece. O Enem segunda aplicação fala assim, ó, admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t é igual a A elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metros e t é considerado em anos.
A é uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função y, tá? Então esse gráfico você já percebe que é o gráfico de uma função exponencial. O y, a unidade do eixo y é metros e a unidade do eixo x é ano, tá? Então, ó, é importante que você tenha sempre se preocupe com a unidade que está no y e a unidade que está no x, tá? Bom, o gráfico é uma função exponencial. Me fala aí, quanto que é o valor inicial da função exponencial quando você olha nesse gráfico? Exato, 0,5. O valor inicial desse gráfico vale 0,5. Tá? E ele me dá um outro ponto. Quando o tempo vale 6, o y vale 32 metros. Então quer dizer que em 6 anos o carlípto chega a 32 metros. Que bacana, hein? O carlípto cresce rápido. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada. Então, ó, o y0 é a altura da muda quando plantada. E deseja-se cortar os eucaliptos quando a muda cresce 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em anos é... Então ele quer saber quanto que vale o tempo, o y de t, quando o y vale 7,5 metros. Perfeito? Alguma dúvida do texto? Sim ou não? Então, ó, vamos lá. Ó, a gente tem tudo, tá o gráfico aí, bonitinho. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar o A. Ó, aqui tá um detalhe, nessa equação, tá um detalhe que eu te ensinei em aula. Y de t menos 1. Isso daqui, ó, desculpa, y é igual a A de t menos 1. Isso aqui é A de t dividido por A. Lembra disso? Sempre quando tem um sinal de menos, está subtraindo. Ó, esse 1 sobre A vezes A de t, eu não fiz nada demais aqui. Eu só fui fazendo os passos matemáticos. Isso daqui representa o quê? Isso daqui representa o valor inicial. Esse é o valor inicial da função. Sim ou não? Temos perguntas? Yes or no? Say my name. Mas o mesmo não inverte a fração? Inverte. Inverte. E foi isso que eu fiz. Tá? Foi isso que eu fiz. É que eu não fiz um passinho a mais aqui, né? Se você quiser ver um passo a mais, ó, eu vou mostrar o passo a mais aqui, ó. A de t menos 1. Isso aqui é A de t vezes A menos 1. Então, ó, esse A de menos 1 inverteu a fração. Ó. 1 sobre A. Então, ficou 1 sobre A vezes A de t. Sacou? Esquema da Jurema? Beleza? Então, ó. Bem, o que a gente consegue determinar? Quanto que vale 1 sobre A, então? Você sabe me falar quanto que vale 1 sobre A? Perfeito. Ó, o número que multiplica a base é sempre o valor inicial. Então, ó, pelo gráfico, a gente sabe que 1 sobre A é igual a meio. Então aqui a gente descobre que o A vale quanto? 2. Puta, matei os 2A já, né? Porque o A é o mesmo, né? Então, ó, a gente já descobriu a equação. Então, ó, como que fica a equação? Então, ó, portanto, y de t vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 elevado a t. E aí? O que vocês acharam? Suave na nave? Chato. Por que 2? Porque meio é 1 sobre 2. Multipliquei em cruz e y deu 2. Tá? Por isso. Não é chato não, Ariadne. Por isso você não gosta de Better Call Saul.
Vocês acharam que é difícil perceber? Não, não era para ser não, porque aqui, ó, a elevado a t menos 1 tem que ser automático. Tem que ser automático essa relação aqui, ó. Sair daqui para chegar aqui tem que ser automático. Tá faltando treino, tá? Para você sair daqui e chegar aqui. Fazer umas 10 vezes o mesmo exercício, tá? É importante. Eu volto aí, tá? Deixa eu só concluir o exercício. Ó. Então, beleza. Então, a gente já sabe quem que é a função e o que ele quer saber. Ele quer saber quando é o tempo, quando o y vale 7,5. Então, eu vou substituir o y. Ó, eu sei que y de t é 1 sobre 2 vezes 2 elevado a t. Então, ó, o que vai ficar? 7,5 é igual a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a t. Passo 2 multiplicando. Então, vai ficar 15 igual a 2 elevado a t. Certo? Agora, a gente vai precisar de um recurso novo aí. Eu vou fazer uma pergunta. A gente consegue igualar as bases? O que vocês acham? Se a gente consegue igualar as bases, sim ou não? Sim. Aí tem um acho que não. Tem mais perguntas aqui? Eu acho que não. Entendi. Não, não é a verdade. Ó, do jeito que está escrito aqui, a gente não consegue igualar as bases, tá? Mas peraí, acho que eu fiz um negócio errado. Admitindo ainda que y0 foi nessa altura da muda quando plantada e desejando cortar os eucaliptos quando as mudas crescem 7 min após o plantio. Ó, errei o negócio, ó. O y é 8. É isso aí, Laura. O y é 8. Porque olha só, olha lá no texto, ó. Admitindo que o y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescem 7,5 metros após o plantio. Então, ó, eles cresceram 7,5 metros após o plantio. Então, na verdade, ó, isso aqui é um 8. Isso aqui é um 16. Agora eu consigo igualar as bases, né? 2 a quarta é igual a 2 elevado a t. T é igual a 4. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Mas você vai achar a mesma coisa, né? Não, mais fácil que esse ponto aqui não é não. Porque esse ponto aqui você achou lá direto, né? Aqui você achou lá direto. Esse ponto é o ponto inicial, achou lá direto. Esse ponto aqui você vai ter que substituir por 6 e tal. Mas não dá na mesma, tá? Não tem problema. Não tem nada impedindo que você faça pelo ponto. Se vocês acham mais fácil, não tem problema. Mas aqui, ó, você acha disso, você fez a conta em uma linha. Tá? Eu vou te falar porque o y é 8, Evelyn. Ó, quer ver? Vamos lá no texto, que eu vou te mostrar isso melhor. Ó, lá no texto ele fala assim, ó, aqui no final. Ele fala assim, ó, admitindo que fornece uma altura e deseja cortar o eucalipto quando a muda cresce 4,8 após o plantio. 4,8 após... desculpa. 7,5 após o plantio. Então, ó, ele cresceu 7,5 após o plantio. E ele fala aqui em cima que ele planta a muda com meio metro. Então, quer dizer que para ele crescer 7,5 após o plantio, ele tem que ter um tamanho total de 8 metros. Beleza? Ele tem que ter esse tamanho total aí de 8 metros. Todo mundo fera com isso aí? Esse lance de tamanho total aí? Tá? Então, por isso que a gente chegou aqui. Alguma dúvida nesse exercício? Mais alguém tem dúvida nele? Sim ou não?
Tem que tomar cuidado com o Enem, viu? O Enem é um vestibular sujo. Porque ele tá cheio de pegadinha. Por exemplo, isso aqui é uma pegadinha. Porque do outro jeito que tava, tinha alternativa também. Tá? Tinha alternativa também, era AD. Então tem que tomar muito cuidado na leitura dos exercícios do Enem. E ele não é um vestibular muito dos mais honestos mesmo, não. Beleza? Todo mundo feliz até agora? Então, ó, eu vou fazer o 20 com vocês. Então, ó, agora vamos para o exercício número 20. Eu vou fazer um bonito que é igual o gráfico da pandemia. E pode ser que ele apareça no vestibular. Ó, se eu acertar esse exercício, eu quero um board game. Tá? Se o exercício que eu vou fazer cair igualzinho, por favor, eu quero um board game de presente. O quê? Board game. Board game. Board game. Isso. É um jogo de tabuleiro. É. Deve ser coisa de 1970. Não é nada. É moderno, é board game moderno. É um war que é legal. Um resumo bom é esse. Olha só. O exercício 20, tá? Ó, você pode ver que as minhas listas, eu não fico preocupado. Olha, esse exercício é da FUVEST, esse exercício é da Unesp. Vocês ficam muito bitolados nessas coisas. Ai, esse exercício é da Unesp, eu tenho que fazer. Ó, para com essa bobeira, hein? Isso aí é bobeira sua, hein? Porque não tem nada a ver a tomada com o focinho do porco. Tá? Então, assim, ó, esses exercícios são de todos os vestibulares. Eu pego modelos que podem cair parecidos nas provas. Não, é isso que faz a diferença. Não é você ficar fazendo exercício, esse é da FUVEST, esse é da... Claro, as provas têm características que você tem que tomar cuidado com as características. Do Enem é o quê? Pegadinha, leitura do texto e tudo mais. FUVEST, geralmente, ela trabalha com mais de um tema dentro das questões. A Unesp... A Unicamp primeira fase e a Unesp primeira fase não tem grandes dificuldades assim se você domina bem o conteúdo, tá? Ó, exercício 20. A figura mostra um esboço de um gráfico de uma função f de x igual a elevado a x mais b. Vocês manjam muito de gráfico. E aí vocês sabem, com a e b reais, com a maior do que 1, maior do que 0, diferente de 1. E o b diferente de 0. Ele quer saber quanto que é f de 2 menos f de menos 2. Tá. Ele dá o gráfico pra gente. Então, se a gente descer, a gente tem um gráfico. Cuidado que a minha função possui duas incógnitas. Uma incógnita é o a e a outra incógnita é o b. Eu preciso achar essas constantes a e b para poder determinar o que ele quer, o f de 2 e o f de menos 2. Eu já até sei o f de menos 2 pelo gráfico, não sei. Quanto que vale o f de menos 2? 6. Tá lá no gráfico. O f de menos 2 vale 6 e não tem o que fazer. Tá bom? Bem, o f de... Quando o x vale menos 2, o y vale 6. Tá bom. Então eu preciso descobrir o a e o b. Então vamos voltar para a folha para a gente ver o que a gente precisa fazer. Ó, eu tenho o gráfico aqui, eu preciso descobrir o a e o b. Primeira coisa... Ó, esse ponto aqui não é o valor onde o y intercepta o x, onde o gráfico intercepta o eixo y. Se é o valor onde o gráfico intercepta o eixo y, o que a gente sabe? Eu vou responder sua pergunta com isso. O x é 0. Não, o 3 não, o limite não. Ó, se o gráfico intercepta o eixo y no 3, significa que a mais b é igual a 3. Claro, o que o Jorge falou, você pode fazer também. Você pode substituir...
Não, desculpa. Eu tô errado. Você pode substituir o... Não é nem A mais B. É 1 mais B igual a 3. Certo? É 1 mais B igual a 3, né? Porque é o número que multiplica a base mais o B que dá esse número, né? Esse número é o número que multiplica a base. No caso, ele é sempre 1 mais B. Lembra que a gente fez lá nas aulas do gráfico e tal? Claro, que você pode fazer o que o Jorge falou. Você sabe que o x é 0 nesse ponto e que o f é 3. Substitui aqui o x por 0 e o f por 3. Tá? Porque ó, o número que está multiplicando a base A aqui vale 1. Tá claro isso para todo mundo? Beleza? Então, ó, daqui eu tiro que o B é 2. Lindo. Descobri o B2. Ó, alguma dúvida nesse primeiro passo aqui? Alguém tem alguma dúvida no primeiro passo? Não saquei isso do 1, porque 1 mesmo. Ó, olha só, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes A elevado a x mais B. Então o número que multiplica a base é 1. Então é 1 mais B. Esse ponto aqui é onde o gráfico intercepta o eixo y. É sempre o número que multiplica a base, a constante, mais esse termo que ele está somando. No caso é 1 mais B. Entenderam? Beleza. Então, ó, da onde vai vir o segundo ponto? Porque eu preciso de outro ponto, eu preciso achar o A agora. Qual que é o segundo ponto que eu vou achar? Nossa, foi um cri avassalador, hein? Tô quase chamando a ambulância. Meu Deus do céu, eu vou infartar. Perfeito, Isabela. O menos 2 e o 6. X menos 2 e o y igual a 6. Então eu substituo o f de x por 6 e substituo o x por menos 2. E o b você já sabe que é 2. Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Então ó, aqui que a gente vai descobrir. A gente vai tirar daqui que o a elevado a menos 2, ó, passando 2 para lá, deu 4. Ó, elevado a menos 2, o menos pede para a gente inverter a base, ó. A elevado ao quadrado é igual a 4. O que eu faço? Fração, multiplico em cruz. Na hora que eu multiplico em cruz, eu vou ter A quadrado, 4A quadrado igual a 1. A quadrado igual a 1 quarto. Tira a raiz. O A vale mais ou menos raiz de 1 sobre raiz de 4. O A é igual a 1 sobre mais ou menos 1 sobre 2. Só que tem um detalhe. Ele falou lá no texto que o A é um número maior do que 0. E tem que ser, porque senão não é função exponencial. Então o menos está fora. Então o A é igual a meio. Tá certo? Passou dividindo. O 4 passou dividindo e eu tirei a raiz dos termos ali. Fera? O que eu faço então? Ó, reescreve a função. F de 2... f de x é igual a meio elevado a x mais 2. Vou calcular o f de 2. F de 2 é meio elevado a 2 mais 2. Meio elevado a 2 mais 2 é 1 quarto mais 2. Faz aquele MMC moleque, MMC de rua. Então vai dar 4, 9 sobre 4. Esse é o f de 2. Só que ele quer saber o f de 2 menos o f de menos 2. Então vai ficar f de 2 menos o f de menos 2 vai ser igual a 9 quartos menos 6. Faz a MMC de novo. 9 menos 24 menos 15 sobre 4. Beleza? Dúvidas, não dúvidas? Tudo certo?
Então, ó, fera. Então, ó, isso aqui dá a alternativa B. B. B de bola. Fala aí. Ela quer que eu faça o 12. Vamos ver o que eu consigo fazer por você. Qual que é o 12? Não, o 12 é interessante. Vamos fazer aí. Ó, eu tenho que fazer uma pergunta, quero muita sinceridade. Vocês estão conseguindo acompanhar a função exponencial? Sim, tá difícil. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Melhor que função de segundo grau. Não, exagerou também, né? Oh. Rafa, depois você pode tirar a foto dessas folhas, por favor? Claro. 12. Então. Vamos ler com muita atenção o exercício 12. Os biólogos observaram que em condições ideais o número de bactérias QDT em uma cultura crescente exponencialmente com o tempo de acordo com a lei QDT é igual a E elevado a KT. Lembrando que esse E aí é o número neperiano, tá? Não é a letra E, não. Das vogais, é A, E, I, O, U, tá? O K como positivo, constante positivo, que depende da natureza das bactérias. O número irracional e E, o número irracional, vale aproximadamente 2,718. E Q0 é a quantidade inicial de bactérias. Tá bom. Se uma cultura de bactérias tem inicialmente 6.000 bactérias, ó, se ela tem inicialmente 6.000 bactérias, quem que é esse 6.000 bactérias aí? O Q0. Muito bem. O Q0 vale 6.000 bactérias. Fantástico. Todo mundo descobriu isso. E 20 minutos depois, aumentou para 12.000. Para 12.000. Quantas bactérias estarão presentes depois de 1 hora? Ele não fala o que é o T, né? Os biólogos observam que em condições ideais o número de bactérias Q de T, mas ele não fala qual que é a unidade, né? Em uma cultura crescentemente exponencial, de acordo com o tempo. Tá, tudo bem. Ele não precisa falar. Eu vou tratar que o tempo está em horas, tá? O tempo está em horas. Tá? Beleza? Fechou. Então vamos voltar para a folha para vocês poderem entender o que está acontecendo. Então, 1 hora é o que ele pede no final. Mas não. Ele fala que é em horas? Eu não vi isso, não. Deixa eu ler de novo, então. Os biólogos observaram que em condições ideais o número de bactérias Q de T em uma cultura cresce exponencialmente com o tempo, de acordo com a lei, uma constante da natureza, o número irracional varia lá, e que Q0 é aproximadamente. Não fala, né? Só fala que é em 1 hora. Eu vou adotar como tempo igual a 1 hora. Por quê? Ele fala 20 minutos. O Q de 20 minutos? Os 20 minutos é 1/3 de hora. 1 hora tem 60 minutos, 1/3 de hora é 20 minutos. Em 20 minutos ele passa a ter 12.000 bactérias. Sim ou não? Fala sim! Não! Beleza. Então, ó. O que ele quer saber? Em 1 hora, o Q de 1 vale quanto? Ó, mesmo esquema do exercício que eu fiz. Tá? Mesmo esquema. Por quê? Eu vou usar esse daqui para mim achar o K. E aí depois eu mato o exercício aqui. Então, ó. A minha primeira equação
vai ficar assim. Q de 1/3 é igual a 6.000 vezes Z elevado a K sobre 3. Tá? Esse é meu Q de 1/3. Só que ele falou que 1/3 vale 12.000. Ó, você viu o mesmo passo a passo. Por isso que essa lista aqui tem um pouco mais de exercício. Porque eu quero que vocês façam uma repetição dos exercícios. Para vocês aprenderem a mecânica. Então, ó, 12 dividido por 6 deu 2. Tá? Na hora que eu acabar aqui, eu volto, eu respondo vocês. Tá? Então, ó, esse foi o primeiro passo. E elevado a K sobre 3 é igual a 2. Segundo passo. Eu vou calcular o Q de 1. Q de 1. Q de 1 é quem? 12.000 elevado a EK. Não foi uma boa escolha chamar o T de 1, não. Foi uma escolha ruim, tá? Vocês vão entender por que foi essa escolha ruim. Mas assim, não dá pra fazer do mesmo jeito, tá bom? Porque, ó, a informação que eu tenho é K sobre 3. Ah, 6.000. Obrigado. 6.000. Então, ó, a informação que eu tenho é K sobre 3. Tem jeito de arrumar esse K sobre 3? Claro que tem. O que eu faço? Então, aqui é 6.000. Vai ficar, ó, K sobre 3 elevado a 3. Por quê? Eu multiplico, ó. Na hora que eu multiplico, eu corto 3 com 3. Pronto. K sobre 3 vale quanto? 2. Então, ó, Q de 1 ficou 6.000 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 6, 24. Ó, o K sobre 3 vem daqui, ó. O tempo é 1/3. Então eu vou substituir aqui por 1/3. Então ficou K sobre 3. É alternativo o que? Isso daqui ele coloca na potência, né? Então, ó, para colocar na potência, isso daqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 2,4 vezes 10 à quarta. Bactérias maravilhosas. Alternativa B. Beleza? O que vocês acham disso aí? Mesmo esquema, hein? É rodar manivela. Esse tipo de exercício é rodar manivela. E eu tenho a expectativa que vocês tenham um bom desempenho com esse tipo de exercício. Exercício de gráfico e esse tipo de exercício assim, eu espero que vocês não tenham nenhuma recaída. Beleza? Alguma dúvida nesse exercício? Se vocês tiverem dúvida, vocês falam. Sim! Senão eu vou seguir, eu vou fazer o próximo aí. Mas, Rafa, o K sobre 3, eu usei só 1/3, não é? Isso. Você usou 1/3. Então, se você usou 1/3, você está fazendo assim, ó. Ó. Vou puxar uma seta aqui. Ficou 6.000 e K vezes 1/3. Uma fração vezes o número. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. K sobre 3. E esse 1 aqui é porque ele quer saber quanto que vale o número de bactérias depois de 1 hora. Então, de 1 hora. Sim ou não? Tá, explico. Ó. Ele fala assim, ó. Que em 20 minutos ele tem 12.000 bactérias. Se em 20 minutos ele tem 12.000 bactérias, ó, 20 minutos é equivalente a 1/3 de horas. Isso aqui é da regra de 3, tá? Se eu fizer uma regra de 3, ó, vou fazer a regra de 3 aqui, ó, vou fazer isso aqui. 1 hora, 60 minutos. Quantos minutos eu tenho em 20? Quantas horas eu tenho em 20 minutos? Multiplica em cruz. 60x é igual a 20. X é igual a 1/3. Tá bom? Então, ó. E ele falou que quando o tempo vale 1/3, o número de bactérias é 12.000. Tá? E ele quer saber
em 1 hora quantas bactérias eu vou ter. Primeira coisa que eu faço, eu vou usar essa informação que ele me deu. Substituindo aonde? Nessa equação, sempre nessa. Então, ó, substituo o tempo por 1/3, substituo o tempo por 1/3. Ó, substituindo o termo por 1/3 vai dar K sobre 3. Isso daqui é o valor inicial que ele fala lá. O valor inicial, lembra? O valor inicial é sempre quem multiplica a base. Quem está aqui fora multiplicando a base, sempre. Bem, fazendo a conta, eu vou descobrir que o E elevado a K sobre 3 é igual a 2. Ok até aqui? Sim ou não? Beleza. Ó, eu vou calcular o K de 1 agora, o Q de 1. Então, o Q de 1 eu vou substituir o tempo por 1. Então, vai ficar só K. O Q0 vale 6.000 mesmo, que é o valor inicial. Só que aí tem um detalhe. Eu não sei quanto que é E elevado a K. Eu sei quanto que é E elevado a K sobre 3. Então, o que eu faço? Eu faço a divisão por 3 e elevo a 3. Por que eu elevei a 3? Porque uma potência elevada a outra potência eu multiplico. Então, esse 3 corta com esse 3. Então, fica só e volta que eu tinha antes, que é E elevado a K. Aí, o que eu tenho? Eu tenho que E elevado a K sobre 3 é igual a 2. Então, substituo aqui. Tá certo? E aí, ó, ficou 2 elevado a 3, que tá aqui. 2 elevado a 3 é 8. É verdade, deu 48. Ó, 48. Então dá 4,8. Beleza? Então a gente vai ver. Alguma dúvida nesse exercício? De nada. Dúvidas, não dúvidas? Se vocês não têm dúvida, eu vou passar para o próximo. A Laura fez uma pergunta. Rafa, se ele me der um gráfico e não falar se é exponencial, para eu diferenciar de segundo grau a primeiro grau, só pontos? Olha, essa pergunta sua é bem complicada, mas só pontos não é. Porque se ele te der só os pontos, você não vai conseguir fazer esse exercício numa prova de primeira fase, porque você vai ter que ficar substituindo todos os pontos lá e vai demorar muito, tá? Então ele sempre vai te dar uma informação, alguma coisa escondida no texto que vai te ajudar você a definir se é do primeiro grau, segundo grau, exponencial. O primeiro grau é fácil, porque vai ser uma reta, é mais fácil. Agora, a exponencial com o do segundo grau, você bater no olho só no gráfico, é difícil você falar qual é, tá? Então ele tem que te dar alguma pista. Ou ele vai te dar uma cara de uma fórmula e aí você vai substituir um ponto e ver, não bateu na exponencial, bateu no segundo grau, então é do segundo grau. Só se for alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas isso é mais complicado. Vai até as 8? Acho que mais ou menos até mais ou menos esse horário. Eu vou fazendo os exercícios aqui e aí a gente vê até onde vocês aguentam também, né? Então, ó, vou pro próximo. Esse próximo aqui é uma aposta minha. Tá, eu faço. É o exercício número 22. Esse exercício 22, eu fui atrás dele porque esse gráfico tá aparecendo muito na TV. Esse gráfico aí desse Szinho aí. Por causa da pandemia e tal. Todo mundo fica aquele papo de achatar a curva, achatar a curva. Nossa, tem tanto erro de matemática que os repórteres falam que assim, é de arrepiar. Então, tem que ficar de olho nessas coisas e tem que ficar de olho para vocês não confundirem essas coisas. Porque eles falam muita bobeira, muita coisa errada matematicamente e fica até difícil entender. Por exemplo, achatamento de curva no crescimento exponencial não existe, tá? Então, assim, tanto é que você vê a função desse gráfico aí não é uma função exponencial, tá? Função exponencial é função exponencial, ponto. A curva da função exponencial não muda, ela é sempre a mesma, tá? Então, cuidado para você não cair em pegadinhas de vestibular depois de tanto ver a mídia falar coisas erradas sobre função exponencial,
Tá? É que eles misturam muito as coisas. Eles têm um conhecimento muito raso de matemática e aí eles escutam o que os cientistas falam e mistura tudo e dá uma informação meio mastigada nesse ponto, tá? Não estou falando que a mídia é ruim, mídia comunista, não estou falando nada disso. Eu estou falando só que eles são mal qualificados em termos de exatas, tá? É muito ruim a transmissão da informação deles na parte de exatas, tá? O 22 fala assim, ó. O vírus, você viu? Você viu como começa? O vírus. Ó, se esse exercício cair no vestibular, eu quero um board game. O vírus depende de uma célula hospedeira susceptível para se multiplicar. Seja E maior do que 2 uma constante real, supondo-se que P, aí que não apareceu, tá vendo essa parte que não aparece? É real e real, tá? Real e real. Real positivo e real. Então quer dizer que se ele está te dando essa informação, ele está te dando informação do que mesmo? O que ele quer dizer com esse real positivo e real? Ninguém? Domínio e contradomínio. Muito bem, muito bem. Representando a quantidade de partículas virais no interior de uma célula hospedeira, no intervalo positivo aí, T maior do que zero. Ele te dá essa equação, você se assusta com essa equação, você fala, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Mas assim, ó, calma, é só uma equação, não tem nada demais aí. Ó, o que ele fala? Essa equação é P de T é igual a 5 elevado a 10 dividido por 1 mais 200 vezes menos T sobre 10. Olha só, tem uma coisa que eu vou te falar agora que eu nunca vou falar na aula porque não dá tempo. Ó, nota um detalhe. Isso aqui que está embaixo... Ah, será que eu não vou conseguir grifar isso aqui? Que ruim, que triste. Nossa, fiquei arrasado. Ó, isso aqui que está embaixo, que tipo de função é essa daqui? Só essa daqui. Exponencial. Então, ó, essa função que está aqui, olha que maldição, não consigo fazer mesmo. Ela é uma só o que está aqui embaixo é uma função exponencial, tá certo? Essa função exponencial é crescente ou decrescente? Sério mesmo? Todo mundo respondeu crescente? Nossa. Fiquei arrasado, hein? Ó, a base realmente é maior do que 1, mas tem que tomar cuidado. O expoente é negativo. Se a base é maior do que 1 e o expoente é negativo, inverte a base. A base fica menor do que 1, essa função é decrescente. Então, ó, isso daqui é uma função exponencial decrescente. Conforme o tempo vai passando, ela vai se aproximando cada vez mais do zero, tá certo? Sem pensar no 1, tá? Eu não estou pensando no 1, eu estou tirando 1. Só estou pensando no 200z elevado a x e tal. Tá claro isso? Tá muito claro isso? Responde aí, sim ou não? Tá. Ó, eu vou voltar aqui pra pegadinha do malandro. Ha! Vocês sabem quem que é o Sérgio Malandro? É, caramba, hein? Ah, não sei, velho. Foi exagerado esse? Ah, vocês não sabem quem que é o Sérgio Malandro. Eu não sei quem que é o MC... Quem que é? O Dilcinho. Não sei. Talvez vocês podem não saber quem que é o Sérgio Malandro. Ó. Presta atenção nisso daqui. Se essa função aqui embaixo, ó... Ixi, deu uma zoada aqui. O que aconteceu? Ah, não é MC, foi mal. Ó, eu achei que era. Ó, se essa função aqui embaixo ela é decrescente e você tem essa função esquisita aqui, presta muita atenção no que eu vou fazer. Ó. Quando o tempo vai para o infinito, o que significa isso? Quando o tempo é muito longo, essa parte que decresce vai para zero. Então a função vai ficar simplesmente 5 vezes 10 elevado a 4. Então isso daqui é a mesma coisa que 50.000.
Entenderam isso? Uma hora essa função vai estabilizar em torno dos 50 mil. Perfeito? Perfeito? Essa função é uma função característica de uma pandemia. Porque a constante da pandemia ela muda com o tempo. Então uma hora ela vai estabilizar nesse ponto. Ó. Tá vendo isso daqui que eu tô circulando agora? Ó? Ela é uma função decrescente. Quando o tempo aumenta, quando o tempo vai para o infinito, isso daqui desaparece. Isso aqui é zero. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a 4 dividido por 1. Isso aqui deu 50 mil. Entendeu? É só isso. Sim ou não? Por que tende ao infinito? Porque eu estou esperando o tempo passar muito. Eu estou esperando passar muito tempo para fazer isso. Não, ela nunca vai passar de 50 mil. 50 mil é o limite dela. Tá? Nunca vai ser menor do que 50 mil. Tá? Ó. Essa função é decrescente. Quando o tempo cresce muito, o tempo vai para o infinito. Se o tempo vai para o infinito, isso daqui dá zero. Ó. Isso aqui desaparece. Então vai ficar 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. Então, ó, num tempo muito longo, isso aqui vale 50 mil. Ó, E aí ele pega. A Isabela falou assim: ah, mas você falou que a base é crescente? Não. A base é maior do que 1. Ó. A base é maior do que 1. Ela é decrescente por causa desse sinal de menos que tem aqui. Tá? Vocês entenderam isso? Ó, eu não posso afirmar o que você falou, Laura. Então 50 mil é o B. Não, porque assim, ó. Você falando que 50 mil era o B, você está retratando isso daqui como uma função exponencial característica. E não é, tá? Isso aqui não é uma função exponencial. Você pode ver que o gráfico nem é de uma função exponencial. Mas ele tem a ideia do B. Você pode pensar que tem a ideia do B, tá? Ó, vou voltar lá pro exercício. Eu precisava fazer essa parada no exercício para te ensinar isso. Ó, esse tipo de coisa já caiu no FUVEST, já caiu em vários vestibulares. Então, cuidado com esse negócio, tá bom? Do tempo e pro infinito. Ó, com base no texto, a equação e no gráfico, atribui V verdadeiro e F falso às afirmações a seguir. De acordo com a função, o número de partículas virais nunca atinge 5 vezes 10 a quarta. O que você acha? Ele é um mentiroso? Ele é um maníaco? Então, ó, vocês estão falando que é falso, que ele nunca vai atingir 5 vezes 10 a quarta. Ó, toma cuidado num detalhe. Aquilo que eu te mostrei é quando o x vai para o infinito. Então quer dizer que ele tende a esse valor. Ele nunca é esse valor. Entendeu essa diferença? Quando o x vai para o infinito, o tempo vai para o infinito, quer dizer que ele vai chegar muito perto desse valor, mas ele nunca vai ser esse valor. Tá claro isso? Então, ó, é verdadeiro ou falso a primeira sentença? Verdadeiro. Tá certo? Então, ó, a primeira sentença é verdadeira. V de vacilo. Tá, ó. Você lembra lá que a gente fez a conta quando o tempo foi para o infinito e deu esse valor aqui, não deu? 5 vezes 10 a quarta?
Só que quando o tempo vai para o infinito, infinito é uma coisa assim, ó, ele nunca vai chegar, o tempo nunca vai valer infinito. O tempo vai ser sempre um número. Ele vai estar cada vez mais próximo dos 5 vezes 10 à quarta, mas nunca vai valer 5 vezes 10 à quarta. É só isso que você precisa entender. Tá claro isso? Beleza? Tá. Aí, ó, ele fala aqui, ó, no instante t igual a zero. Agora perguntou, mas por que você tende ao infinito? Ó, toda vez que eu vou tender ao infinito, sempre quando tiver uma função que é exponencial, que tem algum tipo de decaimento, essa função, você precisa ver o comportamento lá na frente. Por exemplo, ó, essa frase que ele falou assim, ó, ela nunca vai possuir esse valor. Para ela nunca possuir esse valor, você precisa ver o que vai acontecer sempre no infinito. Por exemplo, uma reta, quando você vai para o infinito, a reta vai para o infinito. Isso nunca vai mudar, tá? Quando você vai para o infinito, a reta vai sempre para o infinito. Agora, numa função exponencial, quando ela vai para o infinito, ela sempre vai tender a um valor. Nesse caso, essa equação, quando ela vai para o infinito, ela tende a um valor. Tá? Ela tende a um valor, ela não é esse valor. Tá claro isso para todo mundo? Ah, na 2, ele quer saber quanto que vale o t de zero. Então vamos voltar para a folha. T de zero, ó, só substituir. P de zero é igual a 5 vezes 10 à quarta dividido por 1 mais 200 vezes z menos 0 sobre 10. Ó, qualquer coisa elevada a zero, 1, 2, 3, 4. Qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então vai ficar 201. 201 é quase 200, tá? 201 é quase 200. Então eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então isso aqui vai dar 50 por 2 deu 25, deu 250. Aí ele falou que o P de 0 vale 25. O P de 0 vale 25? Não, falso. Tá certo? Tá claro para todo mundo? Ah, mas por que você cortou o 1 com 0? Porque eu aproximei, né? Não vai fazer muita diferença. Se você fazer a divisão 5.000 por 201, vai dar 5.000 não, 50.000, né? 50.000 por 201 vai dar 248. Então tá bem próximo, isso já garante que não é igual a 25, como ele havia afirmado. Então a segunda sentença é uma sentença mentirosa. Não dá, tá? Não dá para saber olhando só pro gráfico. 1, 2, 3. É muito difícil saber que ponto é esse, ó. É muito difícil saber que ponto é esse, porque aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 10.000 dividido por 5, cada ponto vale 2.000. Então aqui, muito difícil saber. Nessa escala é impossível, tá? Nessa escala é muito difícil. Ó, a terceira sentença. P é uma função decrescente? P é uma função decrescente? Temos o não, temos alguns sims. Vamos olhar para o P. Conforme o tempo está passando, o P está diminuindo? Esse gráfico aqui está diminuindo? O tempo vai aumentando, o gráfico está diminuindo aqui para você? O gráfico está diminuindo sim ou não? Não. Não, você confundiu o que eu falei. Eu falei só uma parte. O que eu falei que a função é decrescente é só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. Eu não falei de tudo. Tudo tá no gráfico, ó. E você vê que o gráfico, ó, cresce. Tá certo? Então, ó, o 3 é um mentiroso. Ele quer te destruir. Tá? Quarta pergunta. O número de partículas virais atinge 10.000 unidades antes do T igual a 60?
E aí, verdadeiro ou falso isso aí? Verdadeiro. Como que eu sei que é verdadeiro? Olhei pro gráfico, ó. 10 mil, ó. O 10 mil toca no X, ó, um pouquinho antes do 40. Então é verdadeiro. Então, ó, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. O último. Esse último aqui nem todo mundo vai lembrar, tá? A função P, reais positivos no reais é sobrejetora? Alguém lembra o que é uma função sobrejetora? Muito bem. O domínio tem que ser igual ao contradomínio. Ó, o domínio dessa função é todos os reais, positivos e negativos. O contradomínio é a imagem. Não, desculpa, é a imagem igual ao contradomínio, né? A imagem igual ao contradomínio. A imagem, ó, só são valores positivos, ó. A imagem só são valores positivos. Então, ó, o contradomínio não é igual à imagem. Então essa função é sobrejetora? Falso, não é sobrejetora. Alternativo o quê? B de bola. Bola na área, não altera o placar. Bola na rede para fazer o gol. Tá claro isso? Acho que per W deve ser você escreveu errado, né? Ó, para ser sobrejetora, ela precisa ter a imagem igual ao contradomínio. A imagem é isso aqui. O que será que essa canetinha faz? Ah, só oculta só. O que isso aqui faz? Não, para assinar. Não. A imagem, ó, só são esses valores que estão aqui no Y. Ó, só esses valores aqui, ó. Tá bom? Vamos ver, temos mais uma pergunta. Se a gente não lembra desse negócio de sobrejetora, já ia ferrar tudo? Acho que não. Que tipo de função é essa? É uma função. Ela não tem um nome não. Ela é uma função. Tá? A gente só aprende alguns tipos de função. As outras funções são funções. De forma geral, assim. Não tem um nome, assim. Não é uma função exponencial. Tá? Não tem uma classificação dessa. Tá bom? Perfeito? Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Ariadne tinha pedido um exercício. Que exercício você pediu mesmo, Ariadne? 32. Opa! Esse aí. Bacana, hein? Você pediu um exercício bacana, hein? 32. Ó, você fica pedindo esses exercícios pra mim em cima da hora, eu tento fazer aqui, hein? Eu dou o meu melhor. Tá? Ó. Ele falou assim, ó. Um modelo de automóvel tem o seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função f de t é igual a b vezes a elevado a t. O que a gente já percebeu? Isso daí é uma função exponencial, tá? Essa função está representada no gráfico. Ele te deu o gráfico ali. Batendo o olho no gráfico, fala pra mim quanto que vale o b. Vocês estão aí? Vocês foram jogar videogame? Isso aí, muito bem. 60 mil. 60 mil. O B vale 60 mil pelo gráfico. Tá certo? Então, ó. Pelo gráfico, o B vale 60 mil. Tô anotando aqui para quando voltar pro papel já ter tudo prontinho aqui. Maravilhoso. Ele pergunta assim, ó. Qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso, tá? Então, ó, o tempo está evoluindo em anos. Eu preciso pegar um outro ponto para descobrir a base. Eu posso pegar qualquer ponto. Que ponto que você acha que é um ponto legal para a gente escolher aí? O 4, que vale... Nossa, mas o 4 é ruim, né? Porque, ó, o ponto 4... O 4
O Y vale 39.366. Olha o 1 como que ele é bonito. Ó. O 1 vale 54 mil, ó, número bonito, número feliz, né? Então, ó, é esse ponto que eu vou usar, tá certo? Então, ó, vou voltar para o papel para a gente poder conseguir prosseguir. Ó, então vamos lá. Eu já descobri a função assim, e o que eu vou usar? Quando t vale 1, o f de 1 vale 54 mil. Se não for 54 mil, me corrija aí, por favor, que eu lembro desse valor. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor nessa equação. Então, ó, f de t é igual a 60 mil vezes a elevado a t. F de t é 54 mil é igual a 60 mil vezes a elevado a t. Beleza? O que eu faço? Cancelo os zeros aqui e os zeros aqui. Ah, desculpa, elevado a t nada, elevado a 1, né? Então o a vai ser 54 dividido por 60. Tá? O a é esse número fantástico aí, 54 sobre 60. A pergunta dele, quantos anos... Como que é? Qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso? Tá? 2 anos, beleza. Então, ó, dá para simplificar esse 64 por 60? Dá, né? Dá para dividir por 6 em cima e 6 embaixo. Aqui dá 9 sobre 10. Não dá para fazer muito mais que isso, não. Então, ó, como que ficou meu f de t? Vou até trocar de cor. O f de t ficou 60 mil vezes 9 sobre 10 elevado a t. Ó, que ano que ele quer saber? O 2. Então, ó, t igual a 2. 60 mil vezes 9 sobre 10 elevado a 2. Então, ó, 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. Ó, esse 100 aqui, corta 2 zeros aqui. 81 vezes 6. Então, ó, quantos zeros tem? Tem 2 zeros. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. R$48.600 é o valor desse carro maravilhoso. Depois de alguns anos. 48.600, isso é a alternativa C. C de coronavírus. O terror nunca vai acabar. É verdade. Beleza? Pode pegar qualquer ponto. Você sofreu à toa. Você podia ter pego qualquer ponto. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa incrível. E nada. Olha, eu acho que agora, dos exercícios que sobraram aqui, vocês tinham que tentar desenvolver eles um pouco para ver. Deixa eu só ver quantos exercícios eu fiz. Eu fiz bastante, né? Se vocês tiverem algum pedido, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 de 32. Falta 25, hein? Não, 25 é muito. Deixa eu fazer... Pode falar. Ali em cima, quando você achou a fração, o t ficou embaixo. Não sei onde está isso aí, não. Exercício 32, aqui na esquerda, na direita. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima linha. Na direita. Na terceira linha. O T ficou embaixo. Ali em cima, quando você achou a fração, o T ficou embaixo.
Não, o T é 1 mesmo. É que eu escrevi T aqui errado. Isso aqui é o número 1 mesmo. Porque eu estou calculando, estou substituindo o F por 1. Eu estou usando essa fração aqui. Estou usando esse valor aqui. Beleza? Vocês têm algum pedido aí? Porque os exercícios que eu queria fazer, eu meio que acabei. Se vocês tiverem um pedido aí especial aí, eu posso ser generoso e atender. Vinte e oito. Tem tanto exercício aqui que é difícil chegar nos exercícios, né? Ó, 28. Então, ó, vou colocar o 28 na tela e vamos lá. O 28 fala assim, ó. Muito legal esse exercício. Mitose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a duas filhas idênticas à célula original. No caso do desenvolvimento embrionário humano, durante o processo de segmentação ou clivagem, o zigoto se divide em duas células, primeiro ciclo, que por sua vez também sofre mitose, resultando em 4 células, segundo ciclo, e assim sucessivamente, até que se inicia o processo de diferenciação celular. Um pesquisador começou a acompanhar o processo divisório, quando já havia ocorrido alguns ciclos, e continuou acompanhando o processo por 6 ciclos, até constatar a formação de 16.384 células. A função F representa o número de células formadas por X ciclos no processo de mitose. Tá bom. Ó, então eu quero que vocês falem para mim. Então, ó, o F de X representa o número de células. Então, ó, o F de X é o número de células. Ó, o F de X é o número de células. Eu achei que eu tava com o negócio clicado aqui. O F de X é o número de células. O X está relacionado com o ciclo, tá? Então, o X está relacionado com o ciclo. Então, ó, no primeiro ciclo, ele tem quantas células? Uma célula. No segundo ciclo, ele tem 2 células. Tá bom. Ó. Aí ele coloca assim no item A. A função é dada por f de x igual a 2x. E aí, o que você acha? A função é essa mesmo? Por que vocês acham que não? Vocês responderam não. Por que não? Beleza. É isso aí. Então, ó, no 28, o primeiro ciclo tem uma célula. O segundo ciclo tem 2 células. Tá? Então, é isso que está acontecendo, tá? Vocês sabem me falar como que é essa função? Se você precisar escrever a função, você sabe escrever? Não, não é. Porque ele fala que dobra a cada ciclo. Se dobra a cada ciclo, quer dizer que a base é 1. Então, ó, vou voltar aqui na folha para vocês verem isso. Ó. Ele fala assim, ó. A cada ciclo dobra. Se a cada ciclo dobra, é 2 elevado a x, que é o número de ciclos. Só que tem um detalhe. Eu não conheço, quer dizer, eu conheço, né? Mas eu não sei de cara o valor inicial aqui. Como que eu acho esse valor inicial? Pela condição inicial. A gente não sabe que o f de 1 vai ter que ser 2?
Então, ó, só que no nosso exercício deu 1. Então você acha a constante. Ó. A constante vale 1 sobre 2. Pronto. Então, ó, portanto, o f de x é igual a meio vezes 2 elevado a x. No primeiro ciclo tem uma célula. No segundo ciclo, ó, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2, duas células. No terceiro ciclo, 2 elevado ao cubo, 8 dividido por 2, 4. Viu? Perfeito. Então, ó, vamos voltar para o enunciado. Então, ó, a primeira é uma mentira. É uma mentira, é falso. A mitose expressa uma progressão geométrica crescente de razão 2. Ó, isso a gente meio que não aprendeu ainda. Mas o que você acha? Sim. Ó, geométrica significa exponencial, tá? Razão geométrica é exponencial. Como é uma exponencial, é razão geométrica. E a base da exponencial dá a razão da progressão geométrica. Então, se é uma exponencial de base 2, quer dizer que é uma progressão geométrica crescente de razão 2. Perfeito. Isso é verdadeiro. Terceiro, o total de células existentes quando o pesquisador começou a acompanhar o processo de divisão era 256. Ó, a gente precisa encontrar isso daí, porque ele falou que tem 16.384 células depois de 6 ciclos que ele começou a acompanhar. Então, ó, vamos voltar. Toda exponencial é uma PG? Sim, toda exponencial é uma PG. Tá? Então, ó, vamos voltar para a folha aqui. Ele falou que ele chegou num valor que ele acompanhou. Quanto que é mesmo? Veio para mim. Não, quem regra de 3? Não. 16.384. Isso aqui é igual a meio vezes 2 elevado a x. Isso aqui passa para o outro lado multiplicando, tá? Então vai dar 16.384 vezes 2. Isso daqui deu 32.768. É igual a 2 elevado a x. A gente tem que fatorar esse número bonito aqui. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Isso aqui deu 2 a 15, tá? Então significa o quê? Que o x vale 15. Portanto, o x vale 15. O que indica esse x igual a 15? Significa que quando estava no 15º ciclo, ó, no 15º ciclo, ele falou, ele já tinha visto 6 ciclos antes, né? Ele falou lá, ó, quando estava no 15º ciclo, ele tinha visto 6 ciclos. Bem, então, ó, ele falou assim, ó, o total de células existentes quando o pesquisador começou a acompanhar, ó, ele falou assim, ó, lá no começo, ó. Isso, porque ele começou a acompanhar, ó, vamos ler, ó, lá no finalzinho, ó, um pesquisador começa a acompanhar o processo de divisória quando já havia ocorrido alguns ciclos. Então, ó, já aconteceu alguns ciclos e continuou acompanhando o processo por 6 ciclos. Então, ó, ele começou a acompanhar no 9º ciclo. Porque aí ele viu o 10º, 11º, 12º, o 14º, o 13º, 14º e 15º. Passou 6 ciclos, né? Então, aí na hora que passou 6 ciclos, ele viu esse valor aqui, 16.384. E a pergunta dele é... Não, se ele acompanhou por 6 ciclos, ele viu a partir do 8º. A pergunta dele é... Quando ele começou a acompanhar, tinha 256 células? Ó, é só fazer o número de ciclos 8. Então, ó, porque assim, ó, na hora que ele começou a ver, ele estava no 8º ciclo. E aí depois ele acompanhou 6 ciclos. Então, ó, 8. Então, não é 9º mesmo. 9. Meio
vezes 2 elevado a 9. Isso aqui vai ser 512 por 2. Isso aqui é 256. Entenderam isso? Isso aqui que ficou feio aqui dentro é um 9. F de 9. Beleza? Porque ele começou a acompanhar no nono ciclo, né? Porque, ó, conta 6 depois do 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na hora que bateu no 5 foi o 6. Então ele começou a acompanhar no nono. Beleza? Tá claro isso? Beleza. Ó, quinta pergunta, ele fala assim, ó, ocorreu 255 mitoses antes de o pesquisador acompanhar o processo? 255 mitoses antes dele acompanhar o processo. E aí? Ó, vamos lá no texto? Mitose é o processo de divisão celular, em que uma célula dá origem a duas células filhas idênticas. Ó, vou voltar para a figura que eu preciso apontar algumas coisas aqui. Ó, no primeiro ciclo, ó, mitose é um processo de divisão celular que cada célula dá origem a duas filhas. Então, ó, cada célula dá origem a duas. Isso é o processo de mitose. Ó, daqui para cá aconteceu uma mitose. Daqui para cá aconteceu quantas mitoses? E aí? Né? Porque cada célula se divide. E até fala, ó, no caso do desenvolvimento embrionário, no processo, o zigoto se divide em duas células no primeiro ciclo. Então, no primeiro ciclo, um zigoto se dividiu em duas células, que por sua vez também se divide em duas células. Então, ó, aqui, ó, teve uma mitose, aqui aconteceu duas. No próximo, cada um deles vai se dividir em duas. Vai acontecer quanto? 4. Quando ele vai olhar, quando ele vai começar a olhar esses ciclos, aconteceram quantas divisões? Ó, ele acompanhou 9 ciclos. Ó, um ciclo tem uma divisão. 2 ciclos tem 3 divisões. Ó, você viu que em 3 ciclos não são 4 divisões? Em 2 ciclos não são 4 divisões, são 3. Em 3 ciclos seriam quantas divisões? 4 mais 2, 6 mais 1, 7, não é 8. Então quer dizer que em 9 ciclos são 255 divisões celulares. Não 256. Certo? Porque, ó, cada ciclo você vai ter 2 elevado a n menos 1 divisões celulares. Não, nem é isso, né? É meio vezes 2 elevado a x menos 1 divisões celulares. Vocês entenderam isso? Ou não? Tem umas coisas que é difícil explicar pela internet, né? Ó. Vou tentar, hein? Ó. Primeiro ciclo. Você tem uma célula. Essa célula se divide em duas. Blue e blue. Tá? No primeiro ciclo. No segundo ciclo, cada célula vai se dividir em outras duas. Então, ó, eu tive quantas divisões? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ele fala, vamos voltar lá para o esquema dele lá.
Ó, lá no esquema dele, ó, ele fala, ó, no caso do desenvolvimento, o primeiro ciclo, que por sua vez também sofre mitose. Então, ó, o primeiro ciclo aconteceu, ó, daqui para cá, ó. E eles vai dividir em duas células. E aí depois esse segundo ciclo, ó, se dividiu em 4 células. Só que ele quer saber quantos processos desse ocorreram. Esses processos são quantos? 1, 2, 3. Ocorreu 3 processos, né? Ocorreu 3 mitoses. 1, 2, 3. Que geraram esse tanto de célula, mas só que ocorreu 3 mitoses. Ó, vamos voltar para minha folha. Ó, na minha folha, isso daqui é uma mitose. Isso daqui é outra mitose. Isso aqui é outra mitose. Quantas mitoses aconteceram? 3. Então, em 2 ciclos eu tenho 3 mitoses. Se eu for para o próximo ciclo, eu vou ter uma mitose, 2, 3, 4, mais as 3 que tinham 7. Então, no terceiro ciclo, eu tenho 7 mitoses. Então, quer dizer que no nono ciclo, eu vou ter... Ó, porque o que é 7? 7 mitoses significa o quê? 2 elevado ao número de ciclos menos 1. Então, isso aqui dá 7. O que ele quer? Ele não quer no nono ciclo, quando ele começou a ver? No nono ciclo, quando ele começou a ver, ó, eu tenho 256. Na verdade, eu vou ter quanto? 255. Ó, vou voltar na folha, porque eu acho que a folha está melhor para explicar isso aí. Ó, a mitose é esse processo aqui, ó. É essa bolinha. Cada bolinha dessa que está dividida é uma mitose. Então, ó, quando eu estou no segundo ciclo, aconteceram 3 mitoses. Tá? Se eu for por terceiro ciclo, essa vai se dividir, essa vai se dividir, essa vai se dividir, essa vai se dividir. Vou ter 4 mitoses, mais 4 mitoses. Então, no terceiro ciclo, eu vou ter um total de 7 mitoses. Então, no nono ciclo, eu vou ter um total de 255 mitoses. Tá claro isso? Responde aí pra mim, sim ou não? Isabela, Laura, que perguntaram isso aí. Beleza. Então, ó, ele fala assim, ó. Quando o pesquisador iniciou o processo de observação, já havia ocorrido 6 ciclos. Não, nada a ver, a gente já respondeu. Que quando ele iniciou o processo de observação, tinha ocorrido 9 ciclos. Beleza? Então é falso a última. Tá? Então é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Perfeito? Então, ó, com isso dá para vocês trabalharem a lista de exercício, tá? É verdadeiro. Isso. O nono é 255, tá certo? Então, ó, com isso dá para vocês trabalharem a lista de exercício, tá bom?